pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Zilmar e estarei juntamente com o professor Beto dando a aula favorita de vocês, que é História, né, galera? Bom, então, bem-vindos ao segundo ano de História. Estou muito feliz de estar aqui, espero muito que vocês gostem da aula, que vocês entendam. Então, presta bastante atenção, porque o segundo ano só tem assunto interessante. A começar que nós vamos falar sobre América, nós vamos falar sobre Brasil, galera, certo? Então, vamos começar. Na tela, por favor. Galera, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a colonização das Américas Espanholas. Conquista e subjugação dos impérios indígenas, a organização do sistema colonial espanhol, evangelização, imposição cultural e resistência indígena e legados coloniais. Então, assim, olha aqui para mim. Bom, hoje nós vamos falar sobre a colonização das Américas, ou seja, da América Espanhola. Antes de nós começarmos a falar como que a América ela foi colonizada pelos espanhóis e pelos portugueses, é importante a gente fazer uma pequena revisão lá do primeiro ano para você relembrar. Então vamos lá. Bom, galera, você lembra que lá na Baixa Idade Média o feudalismo começou a entrar em crise. E com isso, os reis, eles vão centralizar o poder, ou seja, eles vão se tornar absolutos. E aí, nesse absolutismo, nós vamos ter os estados nacionais, onde esse rei ele vai ser dono de tudo, inclusive do exército, e as pessoas vão apoiá-lo por quê? Porque o rei, somente ele poderia proteger essas pessoas. Pois bem, juntamente com o absolutismo, vai ser criada uma política econômica chamada mercantilismo. E o objetivo do mercantilismo, pessoal, era o quê? O acúmulo de riqueza. Eu enriquecer o meu estado, se o meu estado fica rico, eu também sou rico. Então, como que nós vamos enriquecer isso? Através do acúmulo de metal precioso. Então, quanto mais metal precioso o estado tivesse, mais rico ele se tornava. Então, lembrou? Tenho certeza que sim. E além disso, o que que vai acontecer? Esses reis, eles vão começar a custear, vão começar a patrocinar algumas viagens em busca desse metal, em busca de qualquer outra riqueza, né? Algo que pudesse enriquecer esse Estado Nacional. Então, o que que vai acontecer aí? O objetivo era chegar até as Índias, porque Índia tinha o quê? Tinha especiarias, tinha cravo, canela, pimenta do reino, só não tinha sazon, galera, naquela época. Que pena, né? Pois bem, então, só que o que que acontece? O mar Mediterrâneo, que era a rota principal até a Índia, estava sendo dominada pelas cidades italianas, Gênova, Florença e também Veneza. E além disso, outra forma de chegar era dando a volta, contornando o continente africano. Mas tem uma coisa, aquele lado ali pertencia aos portugueses. Então, qual que foi a ideia? Nós vamos agora financiar viagens para que esses navegadores eles possam chegar à Índia por uma outra rota. E aí, nessa outra rota, o que vai acontecer? Cristóvão Colombo chega na América, onde, galera, até o finalzinho da vida dele, ele vai acreditar que onde ele chegou em 1492 eram as Índias, quando na verdade eram as Américas. Ele vai chegar ali mais ou menos onde, no Caribe, onde hoje é Bahamas, certo? E aí ele vai começar esse processo de colonização. Então, e aí? Relembrou? Então vamos continuar na tela, por favor. Conquista e subjugação dos impérios indígenas. No século XVI, os espanhóis chegaram ao continente americano em busca de riquezas, glória e evangelização. Encontraram impérios organizados,
Encontraram os astecas, os incas e maias, com estruturas sociais, econômicas e religiosas bem complexas. A superioridade tecnológica europeia, como armas de fogo, cavalos, navios e as doenças trazidas como varíola, sarampo, contribuíram para o desequilíbrio do confronto. Então, quando o Cristóvão Colombo chega na América, ele volta para a Espanha e começa a falar para os reis espanhóis, os reis católicos, que achou novas terras. Então, era preciso o quê? Demarcar essas terras. Então, vai ser criado aí um acordo entre Portugal e Espanha, chamada de Bula Intercoeteira, ou seja, onde eles vão começar a dividir o mundo entre Espanha e Portugal. A princípio, ficava a 100 léguas de Cabo Verde, que é uma ilha no continente africano. Só que quem ia perder com isso? Quem ia perder era Portugal, que você ia ficar com o mar, só com água, pessoal, só isso. Então, Portugal foi lá, bateu o pé e falou assim, não, quero mais terras. Então, eles vão assinar o Tratado de Tordesilhas, que agora vai ficar 370 léguas da ilha de Cabo Verde, onde as terras a oeste pertenciam à Espanha e leste a Portugal. Com o tratado assinado, agora sim, os espanhóis vão começar a adentrar para tentar descobrir o que tem nessas terras, que até então se pensava que eram as Índias. Só que, olha só, eles não vão ter trabalho nenhum. Por quê? Vão chegar lá e vão encontrar muitos nativos, que são os indígenas, e esses indígenas, eles já tinham uma sociedade bastante complexa. Eles tinham impérios, pessoal, algo assim jamais visto pelos espanhóis. E o que vai acontecer? Esses indígenas, eles já manipulavam, manuseavam o metal precioso. Então, assim, diferentemente de Portugal, que vai demorar muito para encontrar ouro no Brasil, os espanhóis vão chegar e vão encontrar os indígenas brincando, pessoal, com ouro. Simples assim, certo? Então, vamos continuar. Mas como os espanhóis subjugaram os impérios indígenas? Ou seja, como que eles vão dominar esses impérios? Através da violência militar, ataques aos centros urbanos, destruição de exércitos indígenas, alianças estratégicas. Espanhóis se aliavam a povos rivais dos grandes impérios. Então, isso aqui é bem importante a gente frisar. O que vai acontecer? Esses espanhóis, eles vão chegar na América, vão começar a adentrar essas terras, e aí os índios, os indígenas, eles vão ter, entre eles mesmos, rachas, rivalidades. Então, esses espanhóis vão se aliar com esses rivais para tentar destruir o povo que estava no poder. Então, vão conseguir. Conversão religiosa forçada. Eles vão destruir templos e imposição do cristianismo. Isso aqui é importante também. Para mim dominar um povo, ele tem que seguir a minha cultura. Esse povo, esses indígenas que aqui estavam, eles tinham a sua própria cultura, a sua própria língua, a sua própria religião. E para mim tentar colonizar sem guerras e sem muito trabalho, eu precisaria convertê-los ao cristianismo. Só assim, esse indígena falando a minha língua, esse indígena acreditando no mesmo Deus que eu, ele ia acreditar que essas terras pertencem a essa coroa espanhola e só assim eles iriam respeitar. Então, vai haver aqui uma conversão religiosa, ou seja, os espanhóis, os europeus, eles vão forçar esses indígenas a se converterem ao cristianismo. Exploração econômica, trabalho forçado como mita e a encomenda e pilhagem de ouro e prata, certo? Essa violência militar aqui é importante porque os espanhóis, eles vão chegar nesses impérios com pouco número de homens, vai vir poucos espanhóis para lutar. Só que eles vão ter algumas coisas que os indígenas não vão ter, por exemplo, cavalo. Então, o indígena, ele nunca viu aquilo na vida dele.
Então, quando eles avistam aquele cavalo, eles vão acreditar, né, em vários mitos, que um dos mitos eles acreditavam que quem estava chegando, na verdade, eram deuses. Então, por um tempo, isso aí vai funcionar, só que depois, na verdade, quem estava chegando era o diabo, certo? E além disso, eles também vão ter pólvora. Então, assim, o indígena ele ia com a lança, ia com a pedra, e o espanhol vai vir com o quê? O espanhol vai vir com armaduras, vai vir com arma de fogo. Então, infelizmente, eles vão levar a melhor. Então, aqui você tem uma cidade, um império, e é esse império que os espanhóis encontram quando chegam na América. Consequência da conquista e resistência indígena. Qual que vai ser a consequência dessa conquista dos espanhóis? A destruição de civilizações inteiras e redução drástica da população indígena. Os incas são um exemplo. Os espanhóis eles vão praticamente exterminar esta população. Imposição cultural e linguística, com o predomínio da língua espanhola e do catolicismo. Então, se você pegar os países da América do Sul, que eu acredito que vocês sabem quais são, certo, pessoal? Todos falam espanhol. Então, os países que estão falando espanhol são os países que foram colonizados pela Espanha. E aí vai ter um diferencial que é o Brasil. O Brasil ele fala português. Então, o Brasil ele não vai ser colonizado pela Espanha, e sim por Portugal. Então, só de você ver a língua espanhola ou a portuguesa sendo falada na América, você já entende que aqui houve uma imposição cultural e também linguística. Outra coisa, nós temos, a maioria, nós somos católicos. Então, mais uma vez, você vê sinais dessa imposição que vai acontecer aqui na América. Só que aí vai ter também a parte dos indígenas que vão resistir a essa dominação. Como? Através das fugas, através das revoltas. Inclusive, haviam povos que eram canibais, que vão acabar matando esses espanhóis na guerra e acabando devorando-os. E também a preservação cultural. Organização do sistema colonial espanhol. Para controlar seus vastos territórios americanos, a Espanha criou uma estrutura administrativa centralizada. Foram estabelecidos os vice-reinos, como Nova Espanha e do Peru. Mas, na verdade, nós vamos ter 4 vice-reinos, tá? Nós vamos ter Nova Espanha, que é hoje o atual México. Nós vamos ter Nova Granada, que é atualmente a Colômbia. Nós vamos ter o Reino do Peru, que fica no Peru. E nós vamos ter o Reino do Rio da Prata, que é mais ou menos a Argentina e Uruguai. Então, eles vão ser governados por vice-reis, nomeados pelo rei espanhol. Essa organização buscava garantir a arrecadação de impostos, manter o controle político e proteger os interesses da coroa. Então, a coroa espanhola, ela vai nomear pessoas espanhóis para vir para a América, e essas pessoas, elas vão governar os vice-reinos, certo? Que é o vice-reino da Nova Espanha, do Peru, Nova Granada e também Rio da Prata. E vai ser essa pessoa que mais tarde que vai receber o nome de chapetones, certo? Quem vai administrar esses reinos, onde ele vai ter que garantir a organização, a arrecadação de impostos e manter o controle político e proteger o interesse da coroa. A principal atividade econômica da América Espanhola foi a mineração de ouro e, sobretudo, de prata. Como eu falei para vocês, eles não vão ter muito trabalho para procurar ouro e prata. Os indígenas brincavam com isso, galera. Minas como as de Potosí, na atual Bolívia, e Zacatecas, no México, tornaram-se importantes centros
produtores de metais preciosos. A riqueza extraída dessas regiões fortaleceu a economia espanhola e financiou parte da guerra e da expansão do Império Europeu. Então, a Espanha ela vai se tornar uma coroa, um reino extremamente rico, graças a essas terras que Cristóvão Colombo descobriu. A exploração econômica foi sustentada por sistemas de trabalho compulsório, como a encomenda e também a mita. O que é a encomenda e a mita? Bom, a encomenda, os colonos recebiam o direito de utilizar a mão de obra indígena em troca da promessa de protegê-los e evangelizá-los. Então, aqui é muito importante por quê? Porque a encomenda vai ser uma exploração direta pelos espanhóis, onde eles vão explorar os índios, os indígenas, em troca, eles vão evangelizá-los. Então, presta bem atenção aqui. Uma pergunta que não quer calar, professora. Bom, na América Espanhola, os índios eram escravizados? Bom, galera, eles vão ser explorados. Então, eles vão dar um nome mais romântico, mas sim, eles vão ser explorados, então só vão mudar o nome. Esses indígenas, eles não vão ter muita saída, eles vão ser capturados, eles vão trabalhar para esses espanhóis, e os espanhóis, na encomenda, ele vai acabar pagando alguma coisa para esse indígena, para ele trabalhar nas minas. O que vai acontecer? Em troca, ele vai catequizar. Então, essa aí é a paga. Olha, eu vou te catequizar, eu vou te salvar do inferno. Então, essa catequização vai se dar em quê? Através da mudança do idioma. Agora, esse indígena, ele não vai mais poder falar a língua materna, ele vai ter que falar a língua do colonizador, ou seja, o espanhol. Esse indígena, agora, ele não vai mais poder acreditar, ele não vai ser mais politeísta, ou seja, acreditar em vários deuses. Ele vai ter que ter somente uma religião e somente um Deus, que no caso é a católica. E esse indígena, ele vai ter que seguir toda a cultura desse espanhol. Então é isso, esse é o pagamento que o espanhol dava para o índio trabalhar para eles nas minas. Olha que legal. Então vamos continuar. E professor, o que é a mita? Bom, essa mita aqui, ela já era usada, certo? Pelos próprios indígenas. Só que o espanhol vai chegar e vai adaptar agora para o sistema de exploração. O que é a mita? Adaptava um antigo sistema inca de trabalho obrigatório para atender às necessidades da mineração colonial. Então, na mita, esses indígenas, eles vão receber comida, vão receber moradia, e aí eles vão ser sorteados para trabalhar nessas minas. Mas no sistema indígena, onde o próprio chefe ele sorteava esses indígenas, eles ficavam só 4 meses trabalhando nas minas, certo? Só que quando o espanhol ele chega, ele vai adaptar a mita à sua cultura. Então ele vai começar também a explorar este indígena. Então, as leis coloniais, elas buscavam controlar os indígenas e organizar a sociedade colonial. Então, aqui na América Espanhola, nós vamos ter uma hierarquia. Lembrando que na sociedade não vai ter como você ascender socialmente, certo? Então, não temos uma mobilidade social aqui na América. Então, a nossa sociedade, ela vai ser formada como? Vai ser formada por espanhóis peninsulares, ou seja, são os nascidos na Espanha, na Europa. Então, esses espanhóis, eles vão receber o nome, eles vão ser chamados de chapetones. Chapetones. Os chapetones, eles vão ter direitos políticos, eles vão ser as pessoas mais importantes aqui da América, porque eles são espanhóis. Eles vão ser mandados pelos reis espanhóis para administrar a colônia. Logo abaixo, nós vamos ter os crioulos. Quem que é o crioulo? O crioulo, ele é
filho de espanhol que vai nascer na América. Mas, professora, por que não chama ele de americano? Porque chamá-lo ele de americano é um xingamento para ele. Ele não quer ser comparado com os indígenas. Então, ele vai ser um crioulo. Ele vai ser filho de espanhol, mas que vai nascer na América. Logo depois, nós vamos ter os mestiços. Quem que é o mestiço? Como aqui vai chegar muitos espanhóis, e aqui também tinha muitas índias, indígenas, certo? O que vai acontecer? Vai haver uma mistura aí de povos. Então, os mestiços vêm da mistura do branco com o índio. Então, nós vamos ter o mestiço. Nós vamos ter os indígenas e nós vamos ter também os africanos. Então, olha só que interessante. Nós vamos ter aí os indígenas que não vão ser escravizados, vão ser explorados, mas também nós vamos ter a presença dos negros africanos. Aí está uma outra pergunta. Professora, teve escravidão dos africanos na América Espanhola? Sim, teve. E esses africanos, eles vão trabalhar principalmente na agricultura. Então, a agricultura vai ser através da mão de obra escrava do negro africano, certo? Então, vamos continuar. Evangelização e imposição cultural. A Igreja Católica participou ativamente do processo de colonização espanhola. Missionários, especialmente franciscanos, dominicanos e jesuítas, fundaram igrejas, escolas e missões religiosas. Seu objetivo era converter os povos indígenas ao cristianismo e fortalecer a presença da coroa espanhola na América. Pessoal, os reis da Espanha se chamavam Isabel de Castela, Fernando e Isabel de Castela. Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Eles tinham um apelido, eles eram chamados de os reis espanhóis, os reis católicos. Então, esses reis católicos, eles eram extremamente católicos. Então, uma das coisas que eles vão ordenar é a catequização dos indígenas, ou seja, esse indígena ele vai ter que agora seguir a Igreja Católica. Por quê? Primeiro, porque eles eram católicos e acreditavam eles salvar os indígenas, e também porque é uma forma de domínio. Se eu consigo catequizar esse indígena, ele fala a minha língua, ele tem a mesma religião que eu, ele tem a mesma cultura, então ele vai acreditar e seguir as minhas ordens. Então, a catequização desses indígenas era uma maneira de controlá-los. A evangelização, ela foi acompanhada da imposição de costumes europeus. Muitos templos indígenas foram destruídos ou transformados em igrejas, enquanto línguas, práticas religiosas e tradições culturais foram proibidas ou desvalorizadas. Esse processo buscava integrar as populações indígenas à sociedade colonial sobre os valores cristãos e europeus. Aqui na América Espanhola, nós vamos ter a forte presença da Inquisição espanhola. O que é a Inquisição? É quando você começa a perseguir qualquer pessoa que não fosse católica, qualquer pessoa que tivesse uma religião diferente. Então, aqui na América Espanhola, a Inquisição vai ser fortíssima. Então, qualquer pessoa que não seguisse essa religião, ela iria ser castigada. No caso, iria sofrer castigos. Imposição da fé e o apagamento de tradições. Destruição de templos indígenas e construção de igrejas sobre eles. Então, para você converter esse povo, você tinha que apagar
todas as suas tradições, então eles vão destruir os templos e em cima desses templos vão construir igrejas católicas. Queima de códices, ou seja, de livros sagrados indígenas e proibição de línguas nativas. Então o indígena, ele vai ter que começar a falar a língua do colonizador. Tanto é que hoje, praticamente toda a América do Sul, exceção Brasil, fala o espanhol. Só que é interessante lembrar que, apesar desse povo falar espanhol, há muitos povos que ainda falam a sua língua materna, a sua língua originária. No Peru, é muito comum eles falarem um idioma chamado Quechua. Então, até hoje, o Quechua, que é o idioma que eles falavam, eles falam atualmente. Mudança de nomes, calendários, festas e rituais. Então, nomes, calendários, festas e rituais, eles também vão ser implantados. Então, o calendário se dava através de quê? De fenômenos da natureza, dos deuses. As festas também, essas festas agora, elas vão ser apenas para comemorar dias católicos. Os nomes, agora vai ser um nome de batismo. É o espanhol que vai dar o novo nome para essas pessoas que se encontravam aqui quando eles chegaram. Então, a cultura europeia foi apresentada como superior e civilizadora. Então, eles vão chegar aqui com esse discurso de que os indígenas, eles são povos bárbaros, que eles precisam ser domesticados, civilizados e catequizados. E só quem poderia fazer isso era os espanhóis, o europeu. Então, começa aí essa ideia de civilidade e também de superioridade da cultura europeia. As missões religiosas desempenharam importante papel na educação colonial, ensinando a língua espanhola, a doutrina cristã e novos costumes. Ao mesmo tempo, funcionavam como instrumento de controle e político, contribuindo para consolidar o domínio espanhol sobre os territórios conquistados. Como eu falei, a religião ela vai ser usada para essa conquista, para este domínio. E aqui nós vamos ter a resistência indígena e os legados coloniais. Vamos lá. Fé, violência e resistência cultural. Muitos indígenas adotaram o cristianismo por necessidade ou coerção. Ou seja, ou você adota ou você vai morrer. Então, vamos adotar. Em alguns casos, houve sincretismo, ou seja, a fusão de crenças indígenas com o catolicismo. Apesar da imposição, práticas culturais indígenas sobreviveram em segredo. A evangelização deixou marcas profundas nas identidades e religiões locais. Mesmo após séculos de colonização, muitos povos indígenas conseguiram preservar suas línguas, conhecimentos, costumes e formas de organização. Essas tradições continuam fazendo parte da diversidade cultural da América Latina até os dias atuais. E é importante falar sobre essa questão dos indígenas, que, como eu falei, civilizações inteiras vão ser dizimadas nessa guerra entre os indígenas e os espanhóis pelo domínio do território. E a América Espanhola, como ela vai ser grandiosa, então os reis, eles vão dividir essas terras, certo? Como eu falei para vocês, haviam chapetones que vão administrar essas terras, só que aí essas riquezas, elas vão ter que ir para algum lugar, e esse lugar vai ser a Espanha, certo? E aí, uma cidade chamada Servilha, eles vão criar o que nós vamos chamar de casa de contratação. Então, essa casa de contratação,
ela vai controlar o que vai entrar e sair da América, certo? E aí também eles vão definir os impostos, salários. Nós vamos ter o Conselho das Índias, que vai administrar esse território. E aí, enquanto isso, os indígenas estavam sendo subjugados, ou seja, estavam sendo obrigados a seguir uma cultura que não é a deles, a falar uma língua que não é a deles, porque senão eles iriam morrer. Então, a colonização espanhola deixou marcas profundas no continente. A língua espanhola tornou-se predominante em grande parte da América. O catolicismo foi amplamente difundido e as fronteiras de vários países têm origem no período colonial. Ao mesmo tempo, permaneceram desigualdades sociais e econômicas herdadas desse processo. Então, estudar a colonização das Américas ajuda a compreender as origens das desigualdades sociais, dos conflitos por terras e da luta dos povos indígenas por direitos e reconhecimento. Atualmente, muitos países latino-americanos desenvolvem políticas para valorizar suas populações originárias e preservar seu patrimônio histórico e cultural. Aqui no Brasil, nós vamos ter um exemplo que é a Constituição Cidadã, que vai dar direito de terras para os indígenas. Então, começa aí a desvalorização da cultura indígena, começa aí essas desigualdades sociais, porque desde quando os espanhóis, portugueses, europeus em geral chegaram aqui na América, eles vão pregar que a cultura europeia ela é superior à cultura dos povos originários. Então, converter esse povo não foi apenas mudar de fé, mas transformar mundos inteiros. Então, eles vão transformar a língua, vários povos vão deixar de existir, os templos eles vão ser destruídos e esses povos eles vão ser obrigados a seguir uma cultura que não é a deles. Certo, pessoal? E aí, gostou da aula? Entendeu tudinho? Tenho certeza que sim! Então, bora fazer o seguinte, a aula de hoje está ficando por aqui. Te espero na próxima aula, certo? Não sai daí. Um grande beijo e